Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nossa roda de conversa tem o intuito de falar sobre algumas instituições em Itabira de ensino, do ensino superior, e vamos falar sobre inclusão, pertencimento, o que tem sido feito em nossa cidade para os adultos. Nós falamos muito do jardim de infância, falamos do ensino médio, e agora nós vamos falar também qual a importância da inclusão e acessibilidade no ensino superior. Nós temos aqui na mesa hoje pessoas com uma bagagem profissional gigante na área da inclusão. Eu vou começar com a pró-reitora da FUNSESI, a Shirley Pereira, que está à frente de alguns núcleos extremamente importantes. E, Shirley, fala com a gente em que a FUNSESI tem contribuído com a sociedade, em pertencimento, inclusão, desenvolvimento social. Boa tarde a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui para poder falar um pouco, dizer, né, o que a FUNSESI contribui. Estou na FUNSESI há 15 anos e desde que eu entrei na FUNSESI, a FUNSESI trabalha com o núcleo de inclusão e pertencimento, né? Desde a minha entrada, entrei como professora do curso de Direito, lecionei durante muito tempo, leciono até hoje no curso de Direito, sou professora de formação, tá, da área de língua portuguesa, continuo dentro do chão da sala e, quando me tornei coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico da FUNSESI, e, posteriormente, viemos com o Núcleo de Desenvolvimento Docente, e agora, mais recente, o núcleo de inclusão e pertencimento, eu não tenho a bagagem dos profissionais que trabalham comigo, que são formados nessa área, mas eu tenho o chão de sala, que é o que nós compartilhamos a todo instante, né? São as demandas que os alunos nos trazem, são as dores que eles apresentam. Então, hoje o NAP ele atende o Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico, composto por 2 grandes psicólogos, nós temos 2 psicólogos atendendo. Eles não fazem sessão de terapia, porque não podemos, mas eles fazem o acolhimento dos alunos, seja qual for a demanda do aluno, né? Se é uma pessoa com deficiência, se é um neurodivergente, se é uma crise de ansiedade, os psicólogos eles dão esse apoio para todos os cursos. Temos 2 grandes psicopedagogas que comandam aí também esse núcleo de acessibilidade e apoio psicopedagógico, ajudando na rotina escolar, nas adaptações que são necessárias, né, a esses alunos, fazem a intervenção direta com os professores. E hoje a doutora Amanda trabalha conosco no núcleo de inclusão e pertencimento, porque nós entendemos que, para além da prática que é docente, né, aquilo que está relacionado à docência, o desenvolvimento pedagógico acadêmico dos alunos, a FUNSESI precisava de um olhar também que trouxesse quais eram os direitos e deveres desses alunos, os neurodivergentes, pessoas com deficiência, o que a FUNSESI precisava melhorar, o que a FUNSESI tem de bom. E a Amanda ela atua de forma direta conosco, como, por exemplo, olha, precisamos colocar uma placa em braille para garantir a acessibilidade. Hoje nós temos 4 alunos, né, que demandam, tem uma, não vou falar que é a deficiência visual, alguns nem têm a perda total da visão, mas que demandam da acolhida e de orientação, que vai desde a cantina, que é terceirizada, não é responsabilidade direta, vamos assim dizer, da FUNSESI, mas nos cabe dar a formação desde o porteiro, né, até nós, né, reitoria, pró-reitoria. Então, a FUNSESI atua há muito tempo e vem se atualizando com todas as demandas, né, todas as novas necessidades que surgem, os profissionais se capacitam e nós vamos dialogando, inclusive com os professores, né? Uma das dores que os psicopedagogos trazem é: Shirley, não adianta só atender aqui, né, no núcleo, nós precisamos fazer com que esse aluno ele desenvolva dentro de sala de aula. Então, não é da igualdade, é da equidade a eles ali, porque a igualdade por si só não resolve.
porque nós entendemos que vários alunos aprendem de maneiras diferentes e com estratégias diferentes. Mas aí vem uma luta, né? Se nós que estamos no chão de sala, vamos dizer, do ensino básico, eu sou coordenadora do ensino médio também, então eu tenho uma visão do ensino médio e a visão do ensino superior, porque eu leciono também no curso de primeiro período de medicina. Nós temos um desafio com os professores, que são engenheiros, que são médicos, que são advogados, e que não têm essa formação pedagógica que nós, licenciados, tivemos. E olha que nós também não tivemos essa formação voltada para um olhar do quê? Do neurodivergente, da pessoa com deficiência, e nós vamos aprendendo juntos. Então, os núcleos que hoje nós temos, eles nos dão um suporte a todos os profissionais, né, e principalmente para o desenvolvimento acadêmico do aluno. Não vou me estender, gostaria de pedir desculpa, né, pela minha falta de respeito, e dar boa tarde aos meus companheiros que estão aqui comigo, ao Bernardo e à Amanda, que está aqui conduzindo de forma tão bela, né, e necessária, com esse olhar tão cuidadoso, e, ao mesmo tempo, a Amanda nos deixa desesperados lá na FUNSESI, porque ela, Shirley, precisamos resolver isso imediatamente, e nós sabemos que nem tudo vem de forma imediata, né? Mas vamos trabalhando. A Juscelia está aqui também, que é a nossa psicopedagoga na FUNSESI, e ela conhece muito bem os nossos caminhos. Hoje nós temos, em média, sendo atendidos no núcleo de acessibilidade da FUNSESI, 123 alunos são atendidos por esses profissionais. Obrigada, Shirley. Vou pedir perdão, vou voltar só um pouquinho a fita, porque eu não fiz a minha autodescrição e passei para a Shirley também sem fazer a autodescrição. Então, eu sou Amanda Teixeira, eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos ao ombro, repicado, não uso óculos, estou com uma roupa preta e eu estou com alguns adornos. Nós fazemos a autodescrição, principalmente em respeito às pessoas com deficiência visual, e foi uma falha no início, mas eu peço perdão, estamos corrigindo, porque no meio da inclusão, nós temos a todo momento que pedir perdão, porque nós vamos cometer falhas, né? Mas nós temos que desaprender, aprender, corrigir e evoluir. Eu vou voltar a palavra para a Shirley, para a gente voltar à autodescrição. Boa tarde, meu nome é Shirley, eu me considero como preta, mas me chamam de morena, tá? Cabelo curto, com mechas, estou com uma roupa branca, com brincos, adoro acessórios também, e de blazer. Obrigada, Shirley. Dando sequência à nossa mesa, o que a Shirley falou é muito precioso, né? O que nós estamos tratando aqui hoje é de inclusão. E eu volto a repetir, toda empresa, toda escola, toda faculdade deveria ter um núcleo de inclusão, pertencimento, núcleo de apoio pedagógico e psicológico para o aluno, porque é isso que vai fortalecer o desenvolvimento da rede, do aluno, da família, e é essa equipe que vai estar preparada para ser a leveza em meio do caos, porque é quem está na linha de frente ali. E agora eu vou passar a palavra para a Aparecida. A Aparecida representa a coordenação de acessibilidade da COAS, da Unifei. Aparecida, vou passar o microfone para você. Boa tarde, pessoal. Eu sou Aparecida. Eu uso óculos, tenho cabelos longos, né? Sou branca, baixa. Estou usando um casaco azul e uma calça preta. Bom, gente, obrigada, né? Eu preciso agradecer pelo convite, estar participando aqui com vocês. Eu queria falar, assim, que eu faço parte da COACES, que é a Coordenação de Acessibilidade, que tem uma coordenação que fica lá em Itajubá, é uma professora, e aqui em Itabira tem eu e uma pedagoga, e a gente tem um serviço que é terceirizado de psicopedagogia, né? Que tem uma psicopedagoga com a gente também. É um serviço de pregão. Eu falo assim, por aí já começa, né, a falta de inclusão mesmo. O nosso setor, por exemplo, a gente brinca que todo tempo a gente apaga incêndio, porque os alunos vão chegando, a gente atende... Ai, perdão. Pode deixar.
a gente atende, hoje deve, de cor assim, eu não sei não, mas deve estar mais ou menos uns 30 alunos com TDAH e com transtornos, né, e com deficiência da Unifei. Aí, só que em Itabira, de cor assim, deve estar mais ou menos uns 30 alunos. E a demanda de TDAH, ela vem só crescendo. A cada dia a gente chega lá para trabalhar, chega um aluno com laudo, chega um aluno procurando alguma direção. E assim, e uma coisa que a Shirley falou, e eu até comentei com o Fernando aqui baixinho, falei, mesmo que a gente passa, os nossos professores, agora a Unifei está diversificando, mas a Unifei são 9 engenharias. Então, assim, são maioria engenheiros, professores, que nunca tiveram, por exemplo, uma aula de pedagogia no currículo mesmo. Então, assim, são engenheiros, são exatas, né? Engenharias exatas, que não passa pela cabeça, assim, que vai ter aluno com esse tipo de transtorno. E nós ainda temos um agravamento que a LBI, né? Ela não abrange o ensino superior. A gente utiliza ela na questão de educação de todos os níveis, mas, se for analisar, ela não abrange especificamente, igual à educação básica, ela abrange o ensino superior. Então, nós não temos, por exemplo, um professor de AEE para nos auxiliar, para ajudar na sala esse aluno. A gente tem só monitor. Aqui no nosso campus, a gente tem 2 monitores com 30 alunos. Aluno com TDAH que tem muita dificuldade de se organizar. O aluno não consegue abrir o computador para ver o sistema, se organizar no sistema da Unifei. Então, assim, temos alunos, tem aluna que fez uma cirurgia, aí por uma alergia a uma medicação, ela ficou cega. Então, assim, mudou tudo na vida dessa aluna. E a gente não tem como ajudar, assim, em todos os aspectos que ela precisa, educação plena, né? Aí eu fico vendo, gente, a importância que tem de capacitar, das capacitações de professores, para os monitores, mas a gente não tem nem como capacitar, porque as demandas vão chegando, aí a gente acaba colocando o monitor para fazer uma atividade que ele nunca fez, mas que é um direito do aluno, o aluno precisa. E assim, o TEA também, né? A gente tem alunos nossos que são TEA, que às vezes mudaram o diagnóstico, achavam que tinha TDAH, aí a psicopedagoga pede avaliação neuropsicológica, a família às vezes não tem nem condições, mas tem que fazer, aí faz essa avaliação, o aluno, na verdade, tem um TEA, aí que ele fala, é por isso que eu não entendia que eu tinha tal comportamento. Então, assim, quando chega para nós, lá, a gente fica assim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque nós não temos... assim, a educação básica tem o AE, nós não temos. Aí, meu cargo, por exemplo, eu sou assistente de administração, nem sou formada mas a gente vai aprendendo. Eu gosto muito da área que eu trabalho lá, eu gosto. E tem uma psicopedagoga e a pedagoga que ajuda a gente. Então, assim, quando a gente vê que o aluno conseguiu melhorar as notas, porque ele teve o serviço de monitoria, por exemplo, que ele teve o serviço da nossa coordenação lá, a gente fica feliz. Porque a gente faz o que a gente consegue fazer. A gente não consegue fazer muita coisa. Aí a gente faz o que a gente pode, na verdade. Aí eu fico vendo, falei, nossa, que bacana esse evento, porque tem que mesmo dar formação, porque a inclusão não é fácil. E assim, um aluno com TDAH, ele é diferente de um outro com TDAH também. Você não pode dar as mesmas ferramentas que você usa com um aluno que tem, você não pode usar com TDAH. Você não vai usar com um aluno com deficiência visual. Então, cada aluno tem a mesma deficiência, por exemplo, mas com cada aluno você vai trabalhar de um jeito. Aí eu falei que a gente, principalmente no ensino superior, a gente deixa muito a desejar com esses alunos, porque a gente não tem a formação necessária para lidar com eles. E eles acabam perdendo muito, porque que às vezes atrasa nas notas, atrasa nas provas, porque eles não... O professor também, Fernando está aqui, vai poder falar daqui a pouquinho, como que o professor fica na sala de aula não sabe lidar ainda com esse aluno neurodivergente. Às vezes a aula é maior, tem um horário maior, o aluno consegue ficar na sala o tempo todo acompanhando. Aí quem não entende acha que o aluno está querendo sair da sala, mas não é, porque ele não consegue 3 aulas de uma faculdade, por exemplo, 3 aulas direto de um mesmo professor.
Às vezes, para um aluno que não tem nenhum transtorno, é tranquilo. Mas para um aluno que tem um TEA, para um aluno que tem um TDAH, ele já não consegue se ficar ali todo o tempo ouvindo um professor dar uma aula, dar uma explicação numa sala de aula. Eu vou parar por aqui, gente, porque eu não sei como é que está a questão do tempo, mas aí eu estou à disposição. Obrigada, Aparecida, por sua contribuição. O que a Aparecida falou, gente, é retratar a realidade, né? Por isso que a gente pede paciência. Nós estamos formando profissionais. Por que existe a formação continuada? É para tentar suprir algumas necessidades, tirar as dúvidas, porque nós estamos aprendendo. Então, a Aparecida trouxe hoje uma realidade e nós, enquanto sociedade, a gente tem que pensar mesmo. O que nós podemos fazer para melhorar? Nós vamos começar a treinar desde agora, nós vamos começar a trabalhar com os alunos desde agora, para quando ele estiver lá no ensino superior, ele já ter algumas práticas de acessibilidade, ele entender a rotina de estudos, né, Shirley? Autonomia. Então, assim, é muito importante, tá? E ouvir a realidade é muito importante, por mais dura que seja, porque se a gente não ouvir a realidade, nós não vamos conseguir melhorar. E foi o que o doutor Renato trouxe no primeiro dia. Nós não podemos ficar mascarando nada, nós temos que levar a realidade para a mesa para a gente conseguir melhorar, né? Vou passar agora para o Fernando, que é professor de Libras da Unifei. Fernando, você pode contribuir conosco hoje nessa roda de conversa sobre os projetos que você executa, a Unifei. Será um prazer ouvi-lo. Boa tarde aos colegas da mesa, boa tarde a todos. Eu sou um homem branco, estatura mediana, cabelo grisalho, uso óculos e hoje estou com uma blusa preta. Pessoal, a minha história não começou aqui na Unifei, mas sim há 30 anos atrás, em 95, quando eu resolvi aprender Libras. A Libras não chamava Libras, era a linguagem do surdo-mudo, a linguagem de sinais, e só a partir de 2002 ela ganhou esse nome. E a minha vida toda acabou estando pautada e margeada, né, pela Libras e pelas pessoas com deficiência. A experiência na docência, ela começou há 20 e alguns anos atrás, onde dentro de uma universidade privada, assim como a FUNSESI, eu lecionava a disciplina Libras. Mas não é porque era Libras, uma disciplina que tem a ver com a inclusão, que você também não tem alunos com outros tipos de limitações ou características diferentes. Então, as mesmas situações de um professor que veio de uma formação pedagógica, é a mesma situação que a maioria talvez se encontra hoje. A gente sabe na teoria. A gente sabe lidar na teoria com uma situação, mas na prática é outra. No serviço público, eu venho redistribuído do Pará. Então, eu era professor em Parauapebas, e aí conseguimos voltar para Minas, né? Então, a Unifei abriu as portas, tanto para mim, como para minha esposa, que é surda e professora universitária. Então, a Itabira hoje tem uma professora, mestre e doutora universitária que é surda. Então, é super legal esse espaço começar a ser ocupado pelas pessoas com deficiência. Então, isso é importante. A minha formação, eu sou doutor em Linguística, mestre em Estudos da Tradução e graduado em Letras Libras, em Comunicação Assistiva, Libras e Braille. Eu digo que o Braille, Cida, eu conheço. Não sei se não, a gente arranha um pouco no Braille. E dentro da Unifei, o que tem sido feito em prol da formação dos professores e da formação da sociedade? Com a nossa vinda para Itabira, a primeira coisa que a gente tentou fazer e que a gente implementou foi um projeto de extensão, chamado Incluir, Projeto Incluir. Então, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de conseguir uma verba através, né, de um edital, e trazer professores, e trazer a militância surda para poder mobilizar os surdos de Itabira. Né? É o meu nicho, vamos dizer assim, é o meu público, cada um atua numa área. E aí fica o questionamento, onde estão essas pessoas que não estão ocupando os bancos das universidades? Onde estão? Está na escola, na educação infantil, na educação básica, mas o chegar à universidade ainda é uma barreira.
Eu digo que para todo tipo de deficiência, né? As características são muito peculiares, muito próprias, e, em alguns casos, a pessoa chega na universidade, chega na Unifei, se ele não se autodeclarar, fica muito difícil de saber se ele tem ou não uma deficiência. E o papel aqui da CIDA, junto com a sua equipe, é um papel muito importante dentro da universidade, no sentido dele identificar as necessidades daquele aluno. Ele identifica, ele repassa isso para os professores, engenheiros, da matemática, que infelizmente não têm essa formação, mas eu digo que é mais uma formação humana, sabe? Esse olhar diferenciado, esse olhar que se preocupa com o outro. Não tem muito a ver com a disciplina que ele fez lá na universidade, não. Eu acho que tem a ver com sentar aqui numa mesa e bater um papo e conversar e observar as necessidades. Por exemplo, eu tenho uma filha, que daqui a pouco eu tenho que buscar ela, que ela vai fazer 4 anos. E uma menina que eu fico assim, será que ela tem altas habilidades? Será que não tem? Será que é muito estímulo? Será que não? Como é que a Marina comentou assim, a minha filha, ela se acalma com o livro. Eu me identifiquei, porque o livro, apesar de ter 3 anos, ela está... O momento que ela acalma é o momento que você pega um livro e lê. Até hoje a gente nunca deu tela para ela. É um desafio também para o pai, para a mãe, estar ali todos os dias, cuidando e evitando algumas coisas que, na teoria, a gente acha que pode ser melhor, porque também é uma teoria, não sabemos ao certo, né? Mas esse olhar diferente. Então, o que eu penso, o que eu acho que para todo mundo, independente da formação, nós precisamos ter um olhar diferente. Um olhar mais humano que se perdeu em algum momento. O olhar a necessidade do outro, o que o outro precisa, independente dele ter ou não deficiência. Dentro da universidade, o professor, da Universidade Federal, ele atua em 3 vertentes principais. A que a maioria das pessoas enxergam é dar aula. Então, o professor vai lá dar aula, beleza, ele está no ensino. Ele também tem a parte da extensão, que são esses projetos, cursos de Libras, projeto Incluir, a gente pode dar um treinamento para os professores, às vezes tem editais que tem verba, às vezes não, é simplesmente pelo querer do professor. E a pesquisa é saber o que a sociedade precisa, o que Itabira precisa, e aí a gente faz esse trabalho de pesquisa. E o que eu quero deixar para todo mundo é que a Unifei está de portas abertas. Os professores, eles estão lá para servir a sociedade, para servir Itabira. Então, não tenham receio de mandar um e-mail, mandar uma pergunta. Use a universidade. A universidade é da cidade. Obrigada, Fernando, pela excelente contribuição. E o Fernando falou algo muito importante. Hoje, mais cedo, a gente falava das legislações, Fernando, e dentro da Lei Brasileira de Inclusão, a gente estava falando sobre a questão de Libras. E como seria importante pensar em matérias nas escolas ou trabalhar com as nossas crianças as Libras. Aproveitando a oportunidade, nós estamos aqui numa Câmara, né? E aqui nós temos também um representante da escola. Eu, inclusive, entreguei um projeto de lei para um dos vereadores, depois a gente pode conversar, que a ideia de se implementar a disciplina Libras como uma disciplina obrigatória dentro da educação, né? Só que isso não é uma lei federal. Existe ainda uma tramitação no Senado e tudo, mas pode se tornar uma lei municipal. Fica a dica. Obrigada, Fernando, principalmente por essa parte. Vou passar para a Sheila, ela quer fazer um complemento aqui. Seria interessante, nós já temos algumas parcerias com a Unifei, desenvolvemos vários projetos juntos de extensão e pesquisa, e aí fica o convite, nós temos o curso de psicologia, né? Hoje nós temos projetos com os alunos de psicologia dentro da FUNSESI, e, de repente, podemos fazer uma parceria em que esse acolhimento, o estágio da psicologia, a gente consiga levar para dentro da Unifei, né? Hoje nós temos um público muito bacana do trabalho que é desenvolvido dentro da FUNSESI,
que está se estendendo a outros lugares e que contribui bastante, porque às vezes nós queremos atuar só naquilo dentro da universidade, tá, gente? Porque nós não podemos dar um laudo, né? Mas às vezes queremos atuar só no desenvolvimento pedagógico, acadêmico, e muitas vezes a dificuldade que o adulto tem quando ele chega vem junto com uma crise de ansiedade que ele não consegue controlar e que piora com as demandas. Vivencio isso, né? Vivenciamos isso todos os dias, principalmente na medicina, que é um curso integral, eles passam o dia inteiro. Mas os cursos de Direito, Engenharia, Fisioterapia, nós temos alunos também com um nível de ansiedade muito grande. E o curso de Psicologia ele vem contribuir. Então, vamos fazer essa parceria. E, assim como o Fernando falou, da pesquisa e da extensão, hoje, né, nós temos mais de 1.000 alunos desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão, principalmente extensão, dentro de Itabira. E esses projetos são desenvolvidos conforme demanda mesmo da sociedade. Então, assim como a Unifei, que já somos parceiros em projetos de extensão, qualquer demanda que vocês sintam que seja necessário para que possamos desenvolver, leve até nós. Nós temos o cep@funcese.br, que é responsável pela extensão. Só para finalizar, por exemplo, nós temos um projeto agora que está incrível, que é treinamento de cuidador de idoso, que foi uma necessidade que surgiu comigo, porque minha mãe se acidentou o ano passado, eu não conseguia achar um cuidador de idoso. E eu falei, vamos fazer um projeto de extensão, precisamos treinar. E o projeto ele está indo, isso foi de uma necessidade minha, mas que, quando abriu-se as portas, viu que é uma demanda. Então, fica aberta as portas também da FUNCESE, e estamos juntos aí nessa melhoria, com certeza, da educação em prol, não só do conteúdo, né, mas do desenvolvimento da pessoa humana. Perfeito, Shirley. Então, as escolas podem trabalhar em parcerias com as instituições, com as faculdades, sejam elas públicas, privadas, nós estamos fazendo em prol da comunidade. Eu vou passar agora para a Cleusa Reis, falar para a gente em relação ao município de Itabira, esse olhar, principalmente, Cleusa, em relação a essa questão que o Fernando trouxe, dessas necessidades, principalmente em relação a Libras e outras demandas que você vê importante trazer para essa roda hoje. Boa tarde, gente. Meu nome é Cleusa, sou uma mulher de estatura mediana, mais para baixo. Cabelos pretos, um pouco já ficando grisalhos, uso óculos. Estou com uma blusa preta com o emblema 30 anos do SEMAI, né? Completando 30 anos aí da instituição que eu trabalho. E eu gostaria de falar dessa parceria, mas antes eu gostaria de destacar, gente, quanto é importante a gente pensar na educação superior lá na educação básica. Porque, tanto para esse aluno ter acesso, ele teve que ter um percurso, né? E que bom que alguns estão tendo acesso. No entanto, né, ontem eu não consegui apresentar sobre essa curva, quando a gente pensa na questão de matrícula, quando eu falei lá do crescimento das matrículas na educação infantil, principalmente, né, aquele boom, né, de crescimento com mais de 600% de aumento de matrícula de alunos com deficiência na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Quando a gente pensa no quantitativo no ensino superior, isso cai vertiginosamente, né? A gente pensa num número ainda muito pequeno. É como se fosse fazendo um crivo. Então, a gente tem que pensar nesse acesso lá na base. Porque se esse aluno tiver realmente uma educação de qualidade, uma garantia de direitos, né, um ensino que favoreça o desenvolvimento dele, ele vai chegar lá no ensino superior, trazendo possibilidades, desafios, né, Aparecida? Muitos, e que tem que ser trago, sim. Que tem que aparecer, sim. Né? Então, a gente tem que pensar em melhorar para que eles tenham a possibilidade de continuar e que lá na frente isso apareça como desafio, né? Da mesma forma que nós somos desafiados o tempo todo. E que bom que a gente possa ter parceiros em relação a isso. Eu já procurei, né, a universidade para N questões da nossa prática de trabalho. E que bom que a gente possa pensar em outras práticas, inclusive de estratégias de colaboração para situações efetivas, né, de inclusão. Quer seja pelo acesso à comunicação,
A tecnologia assistiva, gente, quanto que nossos alunos têm de dificuldade de acesso a tecnologias, que a gente pensa naquele tablet, né, de última geração, mas tem tanta coisa tão mais possível que um aluno do ensino superior, de um curso de engenharia, de uma faculdade como a FUNSESI, poderia pensar enquanto alternativa, trazendo possibilidade de ensino para esse aluno, para que futuramente ele possa colaborar com outros processos de produção. Né? E é isso que a gente preconiza, é isso que a gente pensa. Né? Que bom que vocês trouxeram essa possibilidade. Nós temos, e temos também muito a agregar enquanto campo de trabalho. Né? Obrigada, Cleusa. Né, Cleusa colocou muito bem. Cleusa está à frente aí do SEMAI, 30 anos. Volto a dizer, antes de pensarmos em formação continuada, falarmos de Lei Brasileira de Inclusão, o SEMAI já estava aí acolhendo os alunos e desenvolvendo pessoas com deficiência e neurodivergências. Gente, vou passar agora, para finalizar a nossa roda de conversa, para o presidente da Escola do Legislativo, que é o doutor Bernardo Rosa. Bernardo Rosa, qual a importância dessa formação continuada, da gente ter essas parcerias com o município? O que você vê daqui para frente, principalmente diante da fala do Fernando, da Shirley, da Cleusa, da Aparecida? Faz um fechamento para a gente do que a gente pode criar de expectativas. Boa tarde a todos, novamente, aos membros da mesa. Meu nome é Bernardo Rosa, eu sou cabelo curto, né? Castanho, sou branco, barba meio grisalha, estou com uma camisa azul quadriculada e branco, calça jeans e sapato preto. Eu falo que a gestão pública, em se tratando de inclusão, está muito acanhada. Né? Não só na educação, acho que deu uma evolução muito grande, mas inclusão não é só isso. Né? Quando o cidadão ele sai de casa, quando ele pisa no passeio, já não é inclusivo. Né? Ainda mais uma cidade com um relevo tão acidentado como Itabira, a gente fica preocupado de fato, propiciarmos uma inclusão efetiva e concreta para as pessoas com deficiência. E é nesse cenário que nós aqui da Câmara, quando eu cheguei aqui na Câmara Municipal, nem elevador tinha. Por muitas das vezes eu vi pessoas com deficiência física, cadeirantes principalmente, sendo carregados pela escada para vir aqui ao plenário. Então, nós não temos uma capacitação aqui no sentido de uma pessoa com deficiência auditiva que ela possa vir e frequentar as reuniões. Isso a gente demonstra como a gente está muito aquém, né, do mínimo razoável que a gente poderia entregar para a sociedade. E, nesse sentido, quando nós assumimos aqui a vereança, no primeiro mandato, a gente apresentou diversas leis que podem minimizar, né, essa dificuldade de inclusão social. E até fazendo um parênteses, a gente está num país tão um pouco atrasado assim, culturalmente, que a gente precisa de lei para efetivar o direito da outra pessoa. Né? Lei de inclusão, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma lei para obrigar a pessoa a incluir outra da sociedade. Né? Eu tenho que obrigar a escola que tem um professor de apoio, eu tenho que obrigar a escola que tem um monitor. Isso é uma cultura muito arcaica, porque se não tiver lei, eu não faço. A gente não entende a dificuldade do próximo. Infelizmente, assim, eu acho que a gente, daqui a uns 500 anos, a gente amadurece novamente, né, porque isso é muito lento. Né? A gente vê que... E aí, Amanda, vem das parcerias, porque eu entendo que o Estado hoje, o Estado, eu falo de uma maneira genérica, ele não tem capacidade mais de ocupar todos os espaços. E se nós não tivermos parcerias com a FUNSESI, com a Unifei, com a UNA, né, com a Anhanguera, com escolas de ensino médio, nós não conseguiremos caminhar. Esses institutos, o terceiro setor, né, é extremamente importante para a administração pública, porque o Estado não consegue mais cumprir o seu papel de fato que ele deveria cumprir. Né? Nós temos, exemplo, tem estados no Sul que ele
já faz parceria com escolas particulares, que entendeu se eu não tenho capacidade mais de ampliar minhas vagas nas escolas, então eu vou fazer parcerias com escolas particulares. Saúde a mesma coisa, segurança a mesma coisa, né? E aqui a gente entendeu aqui na Câmara Municipal, apesar de que eu falei lá no primeiro dia que não é um dever precípuo da Câmara, né? Mas a gente entende que o dever do gestor público, e assim eu considero, é tentar ocupar todo o espaço e com parcerias. Então, nós vamos fazer essa parceria com o Executivo. Começamos um pouco, nós trouxemos uma parceria com o Senado Federal, com a Constituição em Libras, em Braille, e temos outros livros também. Vamos montar uma biblioteca em Braille, para a gente propiciar essa acessibilidade, principalmente nas leis básicas nossas, e essa atividade continuada, junto com a parceria com o Ministério Público, que a gente entendeu que é profícua, e fazendo nossa parte, né? Tentando educar as pessoas, porque, diferentemente de muitos políticos, eu acho assim, que a população ela tem que ter uma educação, tem que ser muito consciente e politizada. Muitos políticos não gostam de uma população consciente, que talvez vai deixar de votar, que aí é uma discussão muito longa, né? Que é uma incoerência também a gente ter, para ser candidato, somente ser letrado. Então, a gente está fazendo uma dificuldade tão grande aqui, até de professor universitário, de lidar com pessoas com deficiência, para incluir ainda mais um político que ele só é letrado. Ou seja, eu só tenho que saber escrever e ler meu nome, né? Como é que eu posso passar para uma pessoa dessa, né, tudo isso aqui que foi tratado? Né? Mas é um Estado democrático de direito, e assim prevalece, e eu concordo que são várias pessoas de vários nichos, e tem que ter representatividade dentro da Câmara, dentro do Executivo, do Senado, e por isso que nós estamos trazendo também cursos para os vereadores, né? Para que a gente possa se capacitar e que a gente possa apresentar uma lei, igual o professor falou, né, de inclusão da Libras no ensino municipal, né? Então, a gente já teve aqui de noções de direito, né? E aí a parceria com o Executivo, que não basta apenas apresentarmos a lei e o prefeito sancionar. Aí tem a questão da estruturação e o custo, e aí vem outras, né, situações mais, mas eu creio que isso aqui já é um passo, é uma sementinha, e que possa, né, os outros gestores que vierem, que a gente está, né, estar vereador, eu estou vereador, é de passagem, que possam entender isso e dar continuidade, que é um grande problema também da gestão pública, é isso. Né? Se um fez, eu não vou fazer porque eu quero a minha placa lá, e tem a placa daquele fulano, eu não vou dar continuidade ao trabalho dele, então eu vou fazer do meu modo, aí zera tudo, inicia-se novamente um trabalho. Tomara que as pessoas tenham consciência, e tomara que vocês tenham gostado. Obrigado a todos por comparecer, a casa está de portas abertas, eu sei que vocês querem só o comecinho. Obrigada, Bernardo. Gente, finaliza essa breve roda de conversa, mas muito enriquecedora e gigante nas propostas para vocês, dizendo o seguinte: trabalhar com a inclusão e pertencimento não pode ter placa, não pode ter soberba, não pode ter vergonha, não pode ter partido. Nós somos daqueles que querem fazer, nós somos daqueles que querem se unir, não é isso? Então, nós temos que quebrar rótulos, paradigmas e mostrar que não existe queda de braço. Não existe, porque aonde existe queda de braço, não existe inclusão. Não existe. Nós temos que ser menos, nós temos que ser humildes, para a gente conseguir acessar as pessoas que mais precisam, que são o público que se sente excluído. Não é isso? Então, nós temos que ser sempre menos nessa sociedade aí que, às vezes, quer ser mais, que trata a inclusão e acessibilidade como pauta. Nós temos que tratar, né, Fernanda, Aparecida, Cleusa, Bernardo e Shirley, como missão. Missão é diferente de pauta. E é com essa palavra que eu termino essa roda de conversa. Agradeço a participação de vocês nessa abertura do workshop. Aguardamos vocês, né, que fizeram a inscrição, que estarão conosco nos 9 módulos, com as 180 horas, se Deus quiser. Obrigada, gente. Boa tarde.